Oi, boa noite, pessoal. A gente atrasou um pouquinho. Eu estava muito curiosa, acabei conversando com a Paula. A Paula trabalha aqui com a gente no Instituto de Prevenção Personalizada. Se apresenta, Paula, fala um pouquinho de você. Bom, eu trabalho aqui, com a Vânia, maravilhoso. Eu faço parte, então, do time da medicina funcional e também trabalho com cannabis medicinal. Comecei há 4 anos atrás a acompanhar pacientes exclusivamente que fazem terapia com cannabis medicinal e estou aqui hoje para dividir um pouco da minha história e do meu conhecimento com vocês. Então, olha, o que eu pensei quando a gente montou essa live, né? Um pouco desmistificar as questões polêmicas sobre as intervenções terapêuticas da cannabis medicinal, que hoje já é colocada no mundo da ciência, nas diversas especialidades, na área neurológica, na oncologia, nos distúrbios comportamentais da área psiquiátrica. Mas a gente estava conversando um pouco, né, Paula, o quanto essa coisa, assim, do preconceito, dessa releitura da ação de uma droga já instituída com uma linguagem de droga psicoativa que tem ações imunológicas, que tem ações em mecanismos anti-inflamatórios. Como isso está hoje, assim? Como é que está essa ebulição da ciência, o que tinha desse questionamento, assim, olha, a ciência ainda não aprova, nós não temos dados. Eu acho que não tem dados quem não quer ler, quem não quer estudar e quem não quer rever os conceitos que são talvez um pouco arcaicos para toda essa evolução possível que nós temos dos estudos da cannabis no mundo de hoje. Onde você tem transitado? Quem é que anda estudando para eu poder saber o que está acontecendo? Eu vejo você dando aula em muita coisa da neuro, em oncologia, você faz parte do grupo do Sírio-Libanês, lá com o grupo de neuro-onco. Então, como é que está isso? O que teve de preconceito? O que tem acontecido com essa intervenção terapêutica com uma droga que é a cannabis na linguagem de uma ação terapêutica, cannabis medicinal? Não é o uso inadequado da cannabis. Então me perguntam sempre mães de adolescentes, então você vai deixar meu filho usar maconha? Então eu quero te perguntar, o que eu respondo para essa pessoa? Me conta. Bom, então eu vou começar respondendo a pergunta anterior, que é onde que a gente hoje busca informação, o que está acontecendo no mundo, né? Você me perguntou como é que é o preconceito, o que está acontecendo em ebulição no planeta hoje em relação à cannabis. Ela é hoje um assunto que está na primeira página de muitos jornais, por ser uma planta, de fato, com diversos aspectos, não só farmacológicos, mas com potencial terapêutico e econômico muito grande. Então, isso gera bastante zum em relação à cannabis. Eu vou me atentar ao aspecto farmacológico. Ela, sim, temos estudos em relação a diversas doenças e ela pode ser benéfica e ajudar no tratamento, inclusive reduzindo outras medicações ou doses de outras medicações. Muita gente me pergunta se ela cura, se a cannabis vai curar o câncer, ela vai curar o meu pai que tem Parkinson. Essa resposta a gente não tem ainda, mas a gente sabe que ela alivia muitos sintomas. Então, por si só pelo simples fato dela aliviar, ela é uma substância que ela pode ser a usabilidade dela em diversas doenças. Muitos dos nossos medicamentos que a gente usa diariamente também não curam e nem por isso a gente deixa de usá-los. Então, essa história da qualidade de vida, né? Então, ela é de fato um medicamento que pode melhorar muito a qualidade de vida em diversas doenças, entre elas no câncer, pelo estímulo da fome. Então, ela tem também uma ação benéfica no humor, ela é analgésica, e a gente sabe que o câncer é uma situação em que é muito frequente a dor e o uso de analgésicos potentes, inclusive opioides. Então, ela tem uma reação sinérgica, uma ligação sinérgica nos nossos receptores, em que ela consegue, além de ressensibilizar aos opioides, então o paciente normalmente tem que ficar aumentando a dose. Com a cannabis ele não tem essa situação. Que são drogas até, às vezes, que podem vão matar, competir com as drogas, exatamente, que são os imunoterápicos ou as drogas, a quimioterapia, ou ter uma reação adversa, o paciente não acordar bem.
ele já não tem força vital. Exato. E às vezes você usa uma série de drogas que comprometem o vigor desse paciente, até para um pequeno exercício, para a parte intestinal. Isso é um impacto profundo. Então, é quando você traz essa possibilidade de uma ação terapêutica que reduz o uso de drogas, né? Que tem uma agressão maior do que só um benefício em qualidade de vida. É um impacto muito grande. É um impacto muito bom, muito bom. Sim, eu tenho histórias de pacientes que ficavam 12 horas sem comer e com a cannabis eles comem 3 refeições ao dia. Eles tomam água, eles não usam medicamentos para controle da náusea e do vômito, que causam constipação intestinal. Então, é um paciente que em casa, ele acaba tendo toda uma dinâmica diferente. E aquilo que eu às vezes comento, às vezes você trata o paciente, mas você trata a família. Porque se aliviar a dor, se aliviar o desespero, se aliviar a náusea, o vômito daquele paciente, a família toda relaxa também, né? Então, sim, como a epilepsia, essas crianças com epilepsia refratária, o contexto familiar é totalmente modificado quando a gente tem uma criança em casa que tem 120, 60, 30 convulsões por dia. Como é que é a estrutura familiar? E aí, de repente, uma planta, né, com muito poucos efeitos colaterais, ou às vezes nenhum efeito colateral, né, ou que seja uma sonolência, que são efeitos colaterais muito fáceis de manejar. Que às vezes são os benéficos. São benéficos, que é o que eu quero que o paciente sinta, então eu quero que estimule a fome, eu quero que de repente, se ele tem um transtorno, uma síndrome pós-traumática, ele esqueça daquele evento e possa dormir melhor. Ela consegue fazer isso. Então, ela é uma planta que, dentro do arsenal terapêutico hoje da medicina, eu costumo brincar que às vezes ela é 5 em 1 dentro da oncologia. Ela tem 5 efeitos benéficos e eu tenho que tomar 5 medicações de repente para ter aquele mesmo efeito, sem um efeito colateral indesejado. Então, assim, onde eu acabei de voltar, de um dos congressos mais importantes do estudo do sistema endocannabinoide, então não é focado na planta, e sim na biologia molecular e como é que o nosso corpo ele responde aos nossos endocannabinoides, ou seja, nós também produzimos substâncias que mimetizam a cannabis. Então, olha que interessante. Nós temos receptores dentro do nosso organismo, em praticamente todas as células do nosso corpo, que respondem à cannabis. Então, ela é de fato, assim, existe um sistema maravilhoso, muito complexo, que a gente ainda não entende tudo a respeito, mas que ele está conectado a todos os sistemas e que tem uma interação benéfica normalmente. Aí vai me perguntar, então, o adolescente, né? Que se a gente tem essa coisa do prazer e do relaxamento, que é a questão do bem-estar dessa atividade, dessa linguagem desses receptores, né? De como essa fisiologia humana responde ao estímulo da cannabis, mas nós produzimos uma série de elementos que sinalizam essa qualidade, esse sistema. Teve uma droga antigamente para obesidade que saiu do mercado, Rimonabant, né? Rimonabant, que ele era não era um canabinoide. Não, ele era um inibidor. Inibidor do sistema. Inibidor do sistema. E o que acontecia? A pessoa tinha um profundo desprazer em viver. Então ele não dava ansiedade, não dava taquicardia, então a gente achou que o remédio ia ser o máximo, a droga que mais tirava esteatose hepática. E a fome, né? E a fome, então, mas o paciente tinha um nível de desprazer e aumentou a taxa de suicídio. Exato. Então eu fui bem dessa época, porque os pacientes na área de obesidade buscavam, mas eles entristeciam. E eu falava para esse paciente, vai aparecer o pior de você em breve. Porque ele desregulava esse sistema de amparo ao modelo adaptativo às agressões, ao estresse. Então, esse paciente ou ele aparecia muito disforme na raiva, ou ele afundava muito na depressão. Né? Então, era muito forte a ação. Então, tamanha riqueza informacional desses endocannabinoides na nossa sinalização de sobrevivência, bem-estar e armazenamento de energia, nosso sistema imunológico, a cognição, a memória. Esse sistema está sempre tentando fazer com que a gente retorne a um estado de homeostase, então de equilíbrio, né? Ele é muito importante, muito importante e muito complexo ao mesmo tempo. Quando a gente acaba, né, entrando em contato com a medicação, os canabinoides, ou, enfim, o tetraidrocannabinol, que tem uma polêmica em relação a ele pelo fato dele ser psicoativo, a gente acaba estimulando
todos os receptores ao mesmo tempo. E não é assim que fisiologicamente acontece. A gente nunca hiperestimula tudo ao mesmo tempo. Então, entender que o nosso sistema ele é mais ou menos semelhante ao uso de medicamentos à base de canabinoides, não é assim que funciona normalmente. Então, ele é muito mais, talvez, delicado, com uma sinalização retrógrada, que a gente chama, então, no cérebro, que pode ser modulatória, então, em relação à dor ou à memória. Então, também me perguntam bastante se não vai perder se mata neurônios. Então, a cannabis mata neurônios. Então, acho que a pergunta que você me fez sobre adolescentes, ela é muito importante, porque eu bato muito numa tecla, principalmente dentro do consultório com os familiares, em relação à educação. Acho que o médico e o paciente precisam entender sobre esse momento da vida nossa, né? Que é a adolescência. Então, enfim, a gente sabe que tem muitas conexões cerebrais no momento da adolescência que elas são apagadas, porque na infância tem muitas conexões novas, a gente não vai usar todas elas. Tem a poda neuronal, a poda neuronal que vai trazer as vias que vão ser prioritárias, né? Exato. Então, vias prioritárias. Então, aquela criança perde toda a arborização e vai criar a identidade psíquica comportamental, que é muito importante para a vida adulta, esse momento, né, da nossa vida, é muito importante para a vida adulta. E a cannabis, nesse momento, ela pode ser sim prejudicial. Então, vamos lá, informação é tudo. Claro que durante a história de um adolescente é muito provável que ele entre em contato. E, então, ele tem que ter uma educação dentro de casa, na escola, com o médico, que ele possa falar sobre esse assunto e entender o porquê que o uso crônico daquela substância, porque provavelmente ele ouviu que não é legal, que mata, que as pessoas que usam são más, etc. Aí ele vai usar e vai ver que não é nada disso. E que a substância pode trazer um benefício, que ele pode ficar mais calmo, que ele pode ficar, de repente, mais socialmente ativo, que ele pode perder a raiva, ou ele ficar mais amoroso, e ele vai falar, puxa, tudo que me falaram em relação a cannabis foi mentira, e eu vou usar, então, todos os dias. Não, então que tal se a gente educar? Né? E educar o que é? Tem um momento da faixa etária mesmo nossa que a gente não deve usar. Por que não deve usar? Porque o cérebro está sofrendo essa transformação. Ninguém sabe, claro, o que pode acontecer, porque ninguém fez um estudo em adolescentes, mas a gente tem sinalização, a gente tem sugestões em que, de fato, nesse momento, nessa faixa etária, pode existir, de fato, uma alteração do cérebro que vai impactar na fase adulta. Então, a minha recomendação sempre é gestantes e adolescentes não devem fazer uso crônico da substância, porque pode, tanto para o bebê, para o feto, quanto para os adolescentes, ter um impacto mais profundo na vida adulta. E aí, o que não acontece, por exemplo, numa faixa etária mais tardia, que é após os 50 anos, em que os receptores estão mais maduros e a cannabis pode estimular o nascimento de novos neurônios. E isso, para mim, foi uma quebra de paradigma, né? Porque, assim, eu sempre estudei bastante cérebro, para mim as questões, né, de reserva cognitiva, patrimônio neuronal, o que potencialmente aumentariam as vias de sinalização, e a redução do estresse crônico, do efeito tóxico de neurotoxinas, do cortisol, todo esse balanceamento. Então, para mim, assim, eu fui aprendendo com você a aceitar que ele não traz aumento da atividade neurotóxica, quer dizer, não traria perda neuronal, e ainda por cima ainda fazia o neurônio, né, aumentar o número de rabinhos. Exato, né? Então, ele é neuroprotetor. Neuroprotetor. Então, o que significa isso no foi cérebro? uma coisa assim, eu tive que me quebrar né? Porque assim, eu bato muito em conceitos e aí eu vou estudar aquilo e me questiono. Aí quando ela trouxe, eu falei, putz, agora eu vou ter que estudar esse negócio. Porque eu tinha uma aceitação já mais fixa desse conceito para mim. Então é muito mais difícil quando a gente tem um questionamento que vai jogar a gente para estudar e ler algo que a gente acreditou muito. Para mim sempre foi geradora de perda neuronal. Sim. Paula, agora eu tenho que aprender isso. E é muito interessante, porque ainda associado ao exercício é melhor ainda. Então, numa faixa etária acima dos 50 anos, a prática regular de exercícios associado, por exemplo, ao canabidiol, pode realmente estimular a nova formação neuronal, principalmente no hipocampo, que é a área da memória que a gente vai perdendo com o tempo. E aí, assim,
usando a cannabis de forma medicinal ou usando a droga fumada? Porque vão me perguntar isso, eu sou obrigada a te perguntar agora. Perfeito. Então, a droga, vamos chamar então, também uma pergunta muito presente. E se eu fumar, né? não é mais barato? Que eu acontece, tenho aí né? disponível, tenho traficante, Então, assim, eu tenho amigos que me trazem uma de melhor qualidade, então já que você falou que é bom pro hipocampo, vamos comprar vamos fazer um cigarro de cannabis? O que vai acontecer? Me conta. Não é bem assim que os estudos, pelo menos até onde a gente sabe nesse momento, funcionam, né? Então, a gente sabe que microdoses do tetraidrocannabinol são benéficas para esse momento, e a gente sabe que o canabidiol também pode estimular isso. Ainda as doses em humanos são muito controversas, porque muitos estudos são feitos em animais. Então, a passagem, a representatividade desses miligramas em animais e humanos ainda existe muita dúvida. Mas o que a gente sabe hoje? O canabidiol e o tetraidrocannabinol, e eu costumo dizer isso diversas vezes, assim, não existe substância boa e ruim. Não existe a farmacológica e a psicoativa. Elas são benéficas dependendo de cada paciente, do momento da doença que ele está, e não são nem todos os pacientes que respondem. Então, ainda a gente tem uma parcela de pacientes que não se beneficia do tratamento. Então, ela é como qualquer outra substância. Ela não é diferente de nada. E se aí a pergunta, então eu vou fumar quando eu for mais velho, etc. Não é bem assim que funciona, porque o tetraidrocannabinol ele tem uma atividade psicoativa que para muitas pessoas é um fator limitante. Então, para muitas pessoas em tratamento, inclusive oncológico, etc., não querem ficar o tempo todo sobre a ação da substância, elas querem poder trabalhar ou estar ativas ou interagir com os filhos ou familiares, e tem essa questão psicoativa que às vezes incomoda. Em relação a essa questão do nascimento neuronal e após 50 anos, até onde tudo indica, essas microdoses não são via fumaça, não são via vaporização. São microdoses de um formato diferente, na verdade. Até porque quando a gente vaporiza, não é mais microdose. A gente está falando de uma dosagem já maior. E o canabidiol é a mesma coisa. Então, hoje existem vários formatos, várias formas de apresentação, cápsulas, supositórios, spray, patches, a própria resina, tinturas, e nos Estados Unidos indo muito mais além, porque lá é suplemento alimentar, então o canabidiol está dentro do chocolate, dentro de água, dentro de vitaminas, enfim, você pode achar uma imensidade de formas de utilizar o canabidiol. O tetraidrocannabinol não, ele já por ser psicoativo tem já uma restrição. Inclusive em alguns lugares do mundo não tem mais, né? A gente sabe que já liberou para a forma recreacional ou a forma medicinal. E agora a gente vai ver também o impacto que isso vai ter. Por exemplo, a Holanda é um bom exemplo, né? A Holanda hoje na Europa é o país que menos admite pacientes em hospitais relacionados ao uso de drogas. E é um país que teve muito liberal, né? Em relação a não só a cannabis, mas outras drogas psicodélicas que, se for da forma natural, tem uma abertura para isso, não pode o sintético, mas pode a forma natural, então, enfim, outros tipos de substâncias, e quanto mais liberdade de se dá ao indivíduo, menos ele quer fazer errado. A transgressão. Exatamente. Então, a gente, muito se fala, vamos copiar o Uruguai não deu certo. Vamos copiar o que deu certo, né? E a educação é a chave de tudo. Quando você educa a população, as crianças, os adolescentes, a interação com aquela substância é diferente, porque ela não é mais escondida, proibida, né? Atrás do muro você tem que se esconder para usar. Não, ela está aqui. Porque eu acho que o grande risco é a transgressão, o tráfico, o uso de drogas que estão ali misturadas e que nem sempre tem uma ação adequada como uma droga só psicoativa em um aspecto, às vezes você tem uma mistura de drogas, e o risco potencial do uso dessas coisas em fases de vida, como você falou, em que as questões de memorização, de adequação social da atividade do aprendizado, então o que a gente vê, assim, o uso da maconha como uma droga que se usa como transgressão, como uma droga ilícita, ela muitas vezes está associada a um estilo de vida inadequado. Exato. Então, assim, vou usar na madrugada, vou associar com outras drogas, vou comprar
outras drogas que são drogas de mais risco, né? Tem as balas, tem as drogas que são... O próprio álcool, né? O álcool em grande escala. Então, todo esse comportamento, ele associa riscos potenciais. Você tem uma inadequação da sua qualidade de vida, você acorda à tarde, a sua alimentação trash, querendo comer tudo pela larica que dá, enfim. Então a gente perde qualidade do sono, acaba comendo mal. Então tem uma inadequação comportamental pelo uso ilícito. O abuso, né? Como o abuso. Né? E aí a questão inalada, como um cigarro, às vezes misturada com outros componentes, a gente tem ali uma série de elementos químicos que têm uma ação tóxica, maior do que até o uso. Então, assim, você pensaria nessas questões, por exemplo, para essas mães que falam, meu filho tem hiperatividade, tem déficit de atenção, tem uma alteração comportamental que faz com que ele busque o uso da maconha ilícita para acalmar. E aí, esse menino, essa criança, ele seria beneficiado da microdose, diferente até do que a gente tem de resultado negativo desse tráfico irregular de maconha de má qualidade. E do abuso da substância. E do abuso. Então, a indução do vício e adicção, que não é, a maconha não tem tanto esse efeito negativo, mas a estrutura em torno do uso é que acaba trazendo esse indivíduo para uma coisa marginal do ponto de vista social e ambiental e até em núcleo familiar. Perfeito. Eu tenho uma história que é até recente de um paciente que chegou com o pai no consultório e com um filho de aproximadamente 20, 21 anos, em que ele sofreu um bullying intenso durante a infância, foi uma troca de cidade, e essa criança ficou extremamente deprimida, com sérios problemas na escola. Também tinha alteração do foco, enfim, hiperatividade, e foi diagnosticado e queriam então entrar com Ritalina e outras drogas, etc. Os pais resolveram não dar, e o menino na adolescência entrou em contato com a cannabis, e quando ele entrou em contato com a cannabis ele percebeu que ele ficava mais amoroso e mais socialmente apto a estar nos lugares. E ele foi conversar com os pais. Olha que interessante. O pai me contou, né, que ele falou que eles nunca brigaram com o filho, então o filho veio com essa questão e o pai foi tentar entender. E hoje o menino faz uso do tetrahidrocannabinol 3 vezes ao dia, em casa, um puff, né, que a gente chama, que é uma vaporizada apenas. O pai fala que ele prefere que o filho faça isso do que tome Ritalina, e o menino faz todas as atividades que ele precisa. É uma forma até que me surpreendeu em relação ao contexto familiar, ao uso desse, né, como foi benéfico para ele, porque normalmente numa idade em que a gente tem essa tendência a fazer o hiperabuso, porque quer o benefício da substância e não sabe fazer a dosagem correta. E ele acaba utilizando 1 vez ao dia, que dentro do contexto em que ele trabalha, familiar e social, ele consegue se desenvolver muito melhor, e que aí vem aquela pergunta, é bom ou ruim? É droga ou não é? Né? Como a pergunta do paciente com quimioterapia, não quero ser associado a uma droga, mas ele está fazendo quimioterapia que é uma droga. Então é um conceito, é conceitual nosso, porque a gente não está habituado a pensar na cannabis como uma substância medicinal, e sim como uma droga ilícita. Eu acho que a gente tem muita coisa para rever nesse questionamento do aspecto terapêutico dela. Perfeito. Tanto na ação como elemento psicoativo, neurológico, imunológico e nas questões específicas do câncer. No teu dia a dia, o teu público hoje, ele vem misto, ele já vem buscando você para esses recursos. Eu sei que você faz medicina funcional como eu, né? Você vem agora acoplar essa linguagem da introdução de nutrientes nutracêuticos e o benefício da ação em vias metabólicas de uma suplementação inteligente, que é aquilo que a gente faz, que é o modelo disfuncional que antecede a doença. Então a gente tem uma rota bioquímica que se expressa disfuncional antes da doença acontecer. Então isso está no intestino, na digestão, nessa rede disfuncional, nessa neurocircuitaria. A gente entra com os aspectos da cannabis, e os teus pacientes, eles te procuram hoje
para essa questão. Assim, muitos vêm por saber que você é uma médica Paula, que usa a medicação cannabis, que está trabalhando com... Sim, a maioria dos pacientes já vem buscando esse recurso. Também já vem cheio de questões, cheio de dúvidas, estudaram, então já estão familiarizados com as palavras, o assunto mais ou menos. Mas também tem aqueles pacientes que falem, por favor, doutora, não conta, não posso falar para o meu médico, ou meu pai não pode saber, ou minha mãe, ou minha avó, ou ninguém, enfim. Ainda infelizmente tem isso, o que é uma pena, porque eu detesto quando eu não posso, eu não quero fazer absolutamente nada escondido, porque a gente não está fazendo nada escondido. Então eu tento sempre explicar para o paciente isso, esse é um direito seu. Se o seu médico não concorda com o que você está fazendo, você pode pedir uma segunda opinião para qualquer outro médico, você não é obrigado a ficar com aquele. Porque é um direito do paciente, ele está sentindo benefício, se ele está usando uma substância que está fazendo bem para ele, ele não pode contar para o médico? Poxa, que medicina que a gente está fazendo, né? É realmente assim. Eu acho que muita coisa você vem acrescentar até para nossa leitura, né, de encaixar algo que é moderno, atual, de vanguarda, mas que tem muito preconceito. E essa certeza que você tem quando você responde as coisas, isso para mim me deu muita força para acoplar o uso da cannabis medicinal nos tratamentos dos pacientes aqui da clínica. Que eu acho que assim, essa certeza que vem de estudos, da tua dedicação, do conhecimento, de toda essa integração que você faz com esse paciente de uma maneira global, em que ele não é simplesmente um paciente que tem uma doença, e sim ele manifesta uma disfunção, e aí se ele tem um glioma, se ele tem um tumor, que foi muita coisa que foi estudado em cannabis, foi a partir de tumores cerebrais, né, em epilepsia. Então hoje essa linguagem ela está trazendo um público mais consciente, né? Então eu acho que isso... Como é que estão os estudos em paciente oncológico? Os oncologistas tradicionais já têm te mandado os pacientes? Como está isso? Na oncologia, eu recebo pacientes em relação a aumentar a qualidade de vida do tratamento, nesse momento do tratamento. É muito mais, obviamente, para isso que eles me mandam do que em relação ao efeito antitumoral, porque a gente tem ainda, como eu falei anteriormente, muitos estudos em modelos animais, mas a gente já tem estudos fase 2 em relação a gliomas, por exemplo, falando da ação da sobrevida dos pacientes que utilizaram medicamentos com base de cannabis. Então a gente está começando a ter dados mais robustos em relação a isso, mas ainda falta muito estudo em relação ao câncer. E a gente sabe que em modelos animais e cultura de células existe de fato uma atividade antitumoral, não só na apoptose, que é a morte celular, mas também na metástase, que é a migração celular. Então a gente já sabe para alguns tumores sólidos, por exemplo, que de fato em modelos animais e cultura de células a gente vê esse efeito antitumoral em diversos caminhos da oncogênese e da própria metástase. Então, ainda como não saiu nenhum guideline na oncologia falando sobre o efeito antitumoral, mas pelo menos a gente já tem guidelines, principalmente americanos, que a cannabis está lá como uma das formas de tratamento para controle de náusea e vômitos induzidos pela quimioterapia. E dor também. Muito bom. Então, como é que a gente está de tempo e tem perguntas? No limite, eu tô cega aqui. Acho que dá para responder um pouquinho de perguntas. Lógico. Tem muitas perguntas falando da cannabis nas autoimunes. Aí, pessoas perguntando sobre lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia. Eu adoro. Na verdade, é um assunto que eu gosto muito. Tem a gente não falou, ainda bem que teve pergunta. Quem perguntou aí, ó, legal, muito bom. Nas doenças autoimunes... Você vê que as pessoas estão buscando sozinhas as questões, né? Mas vão tentando se virar. Eu acho que a gente, como médico, a gente tem aprendido com os pacientes a responder as questões, porque hoje o conhecimento está disponível. A gente serve para responder e trazer o que tem de dados científicos e publicações que vão colocar mais certeza no trabalho que a gente institui para cada paciente. Então, em autoimunes, me conta. A gente sabe que o canabidiol ele tem um efeito imunomodulatório importante e esses pacientes, de fato, têm um benefício muito grande ao uso do canabidiol. Assim, eu tenho histórias emblemáticas, aliás, de pacientes com doenças autoimunes em que a gente conseguiu
reverter ou pelo menos controlar os sintomas. Reverter é muito difícil, mas controlar os sintomas. E aquilo que eu falei, você trata a família. Então, por exemplo, esclerose múltipla, né, que é uma doença difícil para todo mundo, né, impacta a casa inteira. E eu tive uma história emblemática de um paciente que chegou de cadeira de rodas e em 6 meses de tratamento, essa paciente fez um presente para a filha na formatura, levantou da cadeira de rodas. Hoje está muito mais autônoma, come sozinha, todo o aspecto emocional dela também está muito mais estável. Então, de novo, impacta na família e se devolver a autonomia para o paciente, ele poder, né, refazer coisas que ele não fazia antes, né? Refazer a sua história de vida. Então, precisa curar? Não precisa curar. Né? A gente não tem essa leitura, né, de que cura é o objetivo. A gente entende que muita gente busca a cura, mas a linguagem de cura, ela impacta muito negativamente, porque a chance da gente frustrar um paciente quando ele busca a cura, a gente fala que existe uma melhora do dia a dia, existe uma melhor qualidade de vida, e essa gestão de saúde no sentido bem-estar, autonomia e capacidade resolutiva e reorganizando todos esses setores, muitas vezes existe uma força de reconstrução própria do ser humano. Claro. A gente, quando melhora, assim, você sai de dor crônica, a dor tem um impacto gigantesco. No ser humano. Então, o sofrimento, ela impacta em todas as células. Isso não é unidirecional. A gente não sofre em um lugar, a gente sofre como um todo. E aí isso traz uma mensagem imunológica, neurológica, hormonal, muito debilitada, muito sem força de resgate. Então, o bem-estar psíquico, comportamental, a felicidade, que é um pouco essa questão da droga, né, da cannabis, que ela traz um bem-estar com esses receptores mais ativos para essa colocação da alegria, da função vital, desse resgate de força energética potencialmente reconstrutora. Então, tudo isso é uma ação benéfica, ela é sistêmica, por isso que a gente fala, não tem a ação da cannabis em um lugar. Né? Aquilo que você falou, as células, tem muitas células para responder, o que não quer dizer que a gente vá fazer a venda de drogas ilícitas, porque quando a gente fala, então nós estamos afirmando que fumar maconha de maneira diária é o ponto central? Não é isso. Então jamais. O uso indicado em determinadas idades, com dose individualizada, e aí essa questão neurológica, autoimune, no câncer, em dor crônica, na redução de enjoo, melhora de apetite, tudo isso é um ponto muito forte. Muito importante. O que mais tem aí? Pessoas abordando essa questão, né, que não é fumando, essas dúvidas de que é via de administração e como ter acesso a essas medicações, como isso funciona. Perfeito. Bom, a gente sabe que hoje o canabidiol, então ele saiu da lista de substâncias proibidas, qualquer médico pode prescrevê-lo. Tem uma etapa, né, dentro dessa prescrição que não é uma prescrição normal, então o médico precisa fazer um laudo justificando a Anvisa do porquê que ele está prescrevendo o uso compassivo do canabidiol. Então ele entra na lei do uso compassivo. O que chama uso compassivo? Me fala aí. É quando, teoricamente, assim, resumidamente, você já tentou tudo, nada funcionou, então você está tentando a cannabis. O que é também, no meu ponto de vista, é errado. Não é o desenho do trabalho. Não é o desenho, exatamente, é epilepsias refratárias. Então você vai usar todo o arsenal anticonvulsivo e daí no último, sendo que a gente já sabe que... Vídeo, blá, blá, blá. Vê aí como tá. Eu falei que era para não telefonar. Voltou? Vê. Ao vivo. Eu acho que voltou. Voltou? Tá aí? Oiê. Então, eu falei que é assim, essa hora é a hora que entra telefonema. Então, é o meu marido me ligando sempre. Acho que eu preciso avisar que terça-feira não é o dia da live. não pode me ligar às 10h30. Então, o médico ele precisa fazer os 3 documentos. Então, o uso compassivo, como eu falei, a gente tenta de todo, nada funcionou, a gente pode prescrever então o canabidiol. Depois a gente tem que fazer o termo de responsabilidade, onde o médico ele é responsável pelo tratamento do paciente e o paciente sabe que ele não vai vender aquela substância, que é só dele, que não tem estudos no Brasil relacionado à doença dele e àquela substância.
ok, o médico assina, tem uma burocracia técnica cheia de etapas né, exigidas pela Anvisa para que essa prescrição possa realmente ter validação. Depois a gente tem que fazer uma prescrição onde o médico vai escolher o medicamento que o paciente vai usar. Então a gente tem uma lista hoje de medicamentos em que já estão aprovados pela Anvisa, e não que a Anvisa não possa aceitar outros, mas normalmente fica mais fácil para o paciente se for desses medicamentos da lista, acaba sendo mais rápido, apesar de ter uma certa demora para isso acontecer. E o paciente precisa então ir no FormSUS, ele vai pela internet, ele vai fazer todo um formulário extenso, de aproximadamente 100 perguntas sobre tudo da vida dele, inclusive tendo que colocar a identidade, etc. E ele vai colocar então toda essa documentação dentro desse formulário e vai enviar para a Anvisa e vai receber um número de protocolo. Com esse número de protocolo, então, ele pode questionar a Anvisa de quanto vai demorar o processo dele e, normalmente, em até um mês, a gente espera que a Anvisa libere essa autorização. Com autorização, o paciente compra diretamente com o fornecedor. Aí já não é mais com o médico. Então não é tão simples, hein? Não é tão simples. Mas a ideia é uma iniciativa do médico para a longo prazo né? isso tende a melhorar. Tudo indica, né? A gente está torcendo para que exista uma regulamentação em relação a esse assunto, porque como médico, o que a gente quer? A gente quer prescrever e o paciente ir na farmácia comprar o medicamento, né? Isso que a gente gostaria que acontecesse. Esperar um mês para começar o tratamento gera uma ansiedade no paciente, na gente, o paciente está super debilitado. Você quer começar e você não consegue ajudar. Tudo isso gera um estresse bastante importante no momento de vida do paciente em que ele não deveria ter que esperar. Então, muito bem. Então, olha, eu adorei estar aqui com você. Muito obrigada. Também, que bom, né? A gente fica feliz de receber convidados que sabem tanto sobre os assuntos. Legal. Pra gente é muito rico esse momento. Espero que tenha acrescentado bastante para vocês também. Então, na próxima terça-feira, vamos ver quem é que vai vir de convidado. Legal. Tô me sentindo quem? Sei lá, acho que é a Ana Maria. Quem que faz entrevista? Tem várias. Estou quase virando isso. Estou virando essa coisa. Entrevistadora de grandes experts aqui do Instituto. Então, boa noite. Beijo, pessoal. Tchau.